Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Além das Águas, esse canal que traz personalidades, pessoas que estão inseridas e fazem parte da história de Olímpia e que se destacaram de alguma maneira muito além das águas. Tenho o prazer aqui hoje de receber dois convidados internacionais que atualmente eles estão morando nos Estados Unidos, passando por Olímpia, né, devido a nossa amizade e faz tempo que a gente não se vê, aceitou nosso convite para vir participar aqui do programa de hoje. Estou aqui com o ex-peão profissional de rodeio e também seu filho, que é o também seguindo os passos do pai, o Paulinho Krimber, e o João, que hoje lá nos Estados Unidos leva o nome de John Krimber. É isso? É isso aí mesmo. E Boa aí, tarde. tudo bem, Rodrigo? Paulinho? Como é que você tá? João, tudo jóia? Tudo certo, graças a A Deus. gente tá bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Desculpa, a gente tá na correria, só ficamos uma semana aqui, queria ficar mais, mas conseguimos achar um tempo para vir aqui falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e apresentar o João, né, que muita gente às vezes não conhece ele pessoalmente ainda de Olímpia, porque faz muito tempo que a gente tá fora, mas trouxemos ele aí. É isso aí. E aí, João? Tá no caminho do pai? Tô tentando seguir, né? Foi um grande peão antigamente, então tem que tentar ser um pouquinho melhor que ele. Vai falar que tá indo bem, né, Paulinho? Não, ele já, assim, longe, já é melhor do que eu fui, assim. Eu sigo nas redes sociais, os dois, né? Então a gente acompanha. Tá levando todas lá. Tá. Se Deus quiser, vai trazer ainda mais orgulho ainda para nossa Se cidade. Deus quiser. E aí, me fala um pouco. Então você veio para cá, passar uma semana rápida, resolver algumas coisas, rever a família, que mora tudo em Olímpia, né? Minha família. O ano passado a gente ia vir, aí 4 dias antes de embarcar, tava com tudo pronto, já a mala pronta, peguei o Covid. E aí Tava complicado também essa parte de aeroporto, né? muito complicado. Aí eu tomei a vacina para poder vir. Na época acho que tinha que tomar vacina, senão não poderia vir. Acho que ainda tá assim. Agora você não precisa fazer o teste. Mas na época, se eu não tivesse vacina, você não vinha de jeito nenhum, nem fazendo o teste. Aí eu tive que tomar a vacina e foi impressionante que eu fiquei 2 anos e nunca peguei. Tomei a vacina, passou um mês eu peguei. Aí não pude vir. Aí agora só tinha uma semana para vir. Falei, vamos ter que ir, senão não vai dar mais. Né? E ainda os amigos ficam enchendo as paciências para participar de podcast, né? Tem que dividir o tempo aí. Não, mas obrigado que vocês vieram, cara. Fiquei contente, com certeza vai agregar bastante pro canal, saber um pouco a história da família Krimber aí sim. No rodeio. E vamos contar pro pessoal aí. Vamos sim. Paulinho, a gente se conhece há muito tempo, sei da tua trajetória, mas eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal aí. Esse negócio de rodeio entrou na tua vida de uma maneira que hoje tem tudo a ver, o teu filho está seguindo, vocês vivem disso lá nos Estados Unidos, moram lá. Mas como que começou isso, esse contato com o campo, com boi, com rodeio, lá atrás, quando você era um adolescente? Então, Rodrigo, eu sempre gostei de cavalo, gostei de vaca. Eu tinha um tio, né? Eu tenho um tio, o Reis, que me montava em cavalo, montaria de cavalo no Cutiane. Então, eu sempre gostava e dava um jeito de trabalhar com ele, ficava lá mexendo com os cavalos. Isso com que idade? Isso aí eu tinha 5, 6 anos de idade na época. Aí eu fui crescendo um pouquinho, ele arrumou um serviço no João Carlos Mata para mim, que eu tinha 7 anos na época. 7 dias? 7 anos. Fui lá com ele, ajudar ele a domar uma tropa do João Carlos Mata lá. E o Sojão ainda falou, que o Sojão era muito sistemático, né? Ele falou assim, Reis, eu não gosto de moleque aqui não, isso aí tem coisa, perigoso e tal. Ele falou, não, Sr. João, é responsabilidade minha. Até que quando acabou de domar a tropa, o Sr. João falou, Reis, você não deixa o seu menino trabalhar para mim, né? Ele falou, Sr. João, o senhor falou que o senhor não gostava de moleque. Aí ele falou, não, esse menino aí para mim é homem, que eu sempre fui muito responsável, fazia as coisas. Aí fiquei trabalhando no João Mata até, acho que meus 12 anos. O João Mata que tinha bastante cavalo, ele sempre, ele foi muito forte na época do Manga Larga Machador. Eu fui para a exposição com o caminhão com a tropa, o Joãozinho, que montava a tropa, apresentava, ele tinha o Guerreiro da Mata, era a época do Guerreiro da Mata, Dama da Mata, Lançador da Mata, só um cavalos famosos, bem conceituados, muito conceituados, foram os campeões nacionais. Então era um menino que ficava ali. Aí até os 13 anos eu saí do João Mata, aí eu acho que eu trabalhei numa lanchonete que tinha o Olímpio, chamava Esquema, você lembra do Esquema? Esquema Lanche. Esquema Lanche, lá no Posto de Oliveira, eu acho. Ali mesmo, na esquina ali. Eu ficava dia de sábado, todo mundo cavava os bailes do clube de campo, passava lá, lotava, e eu ficava até 7 horas da manhã embora.
E depois disso eu fui trabalhar na fazendinha do Luizinho, com o João Safira. Cavalo lá. Lá era, só que já era quarto de milha, né? Uhum. E o João Safira tirava leite, trabalhava, eu comecei a trabalhar lá, tirava leite, fazia as coisas, montava nos cavalos e aprendi. O João Safira tinha uns garrotes de pulo, porque o João Safira foi um dos melhores peão que teve na história de cutiano. Certo. E daí eu comecei a montar com ele lá, ficava ali e ele colocou uns bezerros para mim pular. Até mostrei pro João no caminho agora, tinha um areninho, um redondelzinho que eles montavam nos cavalos. Foi onde eu montei nos meus primeiros bezerros ali, assim, mais... Primeiro contato com pular em boi. E eu já tive no pasto montando por brincadeira antes, mas certo. assim, na área no bretinho mesmo, tudo certinho. Era uma porteira, um bretinho diferente, sei. mas foi lá. E aí a primeira vez que eu montei neles, eu caí, fui mais ou menos uns 3 segundos. Aí, na segunda vez que eu montei, eu já parei em tudo. Tinha 9 na época, eu lembro. Uhum. Aí eu parei naqueles boi ali e comecei montando. Peguei o gosto, eu sempre fui muito esforçado. Eu vinha da Coab, eu morava na Coab 1. Certo. Eu vinha pela seringueira de bicicleta ali à noite, passava, eu saía de casa bem, acho que às 4 da manhã, e vinha por lá e chegava ali. E estudava, voltei a estudar, porque eu tenho só até a 6ª série completa, né? Eu acabei a 6ª, foi quando eu fui, né, campeão de Baetes no Brahma e vice no Internacional. E foi quando eu comprei o cartão para ir para os Estados Unidos. Me ofereceram esse cartão, nem sabia para que servia. Certo. E daí eu lembro que eu ia na escola ainda com os meninos lá, tinha a turma de Olímpia lá, o da Coab, o Oreinho, os meninos que eram meu amigo, ficava junto lá, e o Fabinho Amarelo, da Gata, era a turma que nós andávamos, sempre andou junto, né? E era tudo do meio do rodeio. Era tudo do meio do rodeio, só que eles montavam bastante, só que eu era muito dedicado, eu era meio psicopata. O João tem muito isso aí de mim. De responsabilidade, eu dedicação. não dependia de ninguém. Eu saía, eu corria, eu treinava, ia treinar. Os meninos falavam, vai treinar, vai machucar. Eu saía, eu pegava um ônibus que tinha na Coab, parava ali para Cajubi, para montar nos boi de Júnior Zamperline. Na época, era bem antigo, ainda tinha os caras traziam boi de fazenda, de vacada, e trazia lá e eu montava. Não tinha. Não era boi especializado. Não era. O Júnior tinha alguns especializados. Quando ele devia estar começando. Ele estava começando na época. Ele mexia com calóide de madeira que ele tinha lá. E eu sempre fui. Então, assim, eu nunca deixei nada me atrapalhar. Eu sempre tinha na minha cabeça o que eu ia fazer e fazia. Uhum. Então, acho que foi onde eu destaquei mais que os outros, que eu tinha vontade. Eu nem percebi esse negócio dos Estados Unidos, aconteceu muito repentinamente. Eu estava num evento, a primeira moto que eu ganhei foi aqui em Olímpia. Eu tinha 17 anos na época, até o Benê a moto foi o primeiro prêmio? Foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Não, assim? Eu ganhei dinheiro, mas assim, o negócio na época no auge era moto, carro, né? Daí o Benê, que trabalhava, acho que era eu não lembro onde era a loja, rapaz. Pai do Tassim, que o teve pai aqui do Tassim, também. é. O Benê. O Benê ele mexia com o sindicato, ele conhecia porque ele era muito amigo do meu tio. E ele ajeitou um convite para eu montar. Só que aí na entrevista eu fiquei tão emocionado que eu falei que eu tinha acabado de fazer 16 anos. E ele falou, você é filha da mãe, rapaz, você quase me complicou aí. Que era, né, não podia, tinha emancipação, era menor. Mas aí depois daquilo lá eu fui montando, logo já fiz 17, que aí eu faço em junho. E ganhei já mais umas 2 motos depois daquilo. Acho que foi 98, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí o Flávio, eu já ia na fazenda Paiolim com o Flávio ali, minha história cresceu assim, de brincadeira para profissional na fazenda Paiolim, ali que eu montava, que eu tinha, era porteiro aberto, sou João lá, era sistemático, sempre foi, mas assim, eu sempre tratei ele muito com respeito, a dona Cleide, então eu ficava lá com ele gostava muito de mim lá, eu ficava conversando, a gente passava o dia lá, vinha embora só à tarde. E aí eu comecei a primorizar mais lá. Uma vez eu fui lá, o Caburé, eu fui com o Caburé. Na época o Caburé, o Aguinaldo Ferreira Porto era o auge, o Rangel, o Orlando Correia, na época, né? Só que pessoal aí... que também estava participando e se destacando. Eles já eram mais adiantados, eles eram mais velhos. Outra geração. Eles eram outra geração, só que assim, eles já eram bons, já tinham ganhado muitos carros, já caminhonete, já tinha tudo isso aí. E aí eu fui na fazenda só que eu comecei todo dia lá a treinar, o Flávio precisava experimentar boi, eu ia lá, montava. E o Flávio viu que eu tinha potencial e arrumou um convite para mim montar em Barretos. Certo, porque no Qualify. Tem que ser convidado lá. Aqui não é que nem nos Estados Unidos você paga inscrição e vai. Aqui você tem que ser convidado pela comissão. Hoje tem uns campeonatos diferentes aqui. Para selecionar o nível dos peões. Exatamente. Todo mundo quer montar lá, senão né? todo mundo vai. Daí o Flávio conseguiu essa vaga para mim e eu estava no rodeio em Pirangi.
montando, que o meu montava no domingo, no Qualify, era o primeiro boi. E esse cara era um amigo meu, chamava Silvanei, e eu avisei ele, eu estava em um show montando, ele falou, não, você vai lá, Paulo, já estava com nominho, já estava conhecido, já tinha ganhado umas 4 motos. Tá. E eu falei para ele, falei, só que eu tenho compromisso em Barretos no domingo e eu não vou deixar de ir lá. Lá é prioridade. Prioridade. Ele falou, não tem problema, você vem aí, se você estiver montando, você põe outro para montar para você e tal. Aí eu estava montando, eu estava liderando o evento dele no domingo, eu peguei o melhor boi da semifinal e era uma Titã na época. Uhum. E se eu parasse no boi da semifinal, não precisava nem montar na final, porque a moto estava ganha. Tá certo. Só que aí eu falei, não, o Rangel, o cara falou, rapaz, você é louco, vai montar no Barreto, no Qualify, você vai largar a moto aqui garantida. Eu falei, não, eu vou e acabou, não tem. E falei, o Rangel vai montar pra mim. E falei, ó, você fica aí e foi embora. Fui pro Barreto, cheguei no Barreto, eu fiz a maior nota da noite, ganhei, acho que era R$500 na época, o prêmio de premiação diária. Montei na segunda de novo, segunda-feira, e montei na quarta. Aí eu passei em primeiro do Qualify, e a final era no domingo de manhã, de tarde, eu acho que era. Na outra semana. Na mesma semana. Eu montei domingo, segunda, terça e quarta. Aí o internacional começava na quinta. Certo. E a final dos 3 dias que eu tinha montado seria antes da semifinal do internacional no domingo. E aí eu passei em primeiro pro internacional. Uhum. Foi quando eu peguei Primeira vez em Barretos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Não deu aquela tremida na base, Cara, mas nunca, mesmo assim foi. Não, nunca tremi. Eu sempre fui muito confiante, sempre entreguei, sabe assim, Deus colocava no meu coração o que era para fazer e eu seguia. Sempre fui muito... Você sabe que aqui nós entrevistamos várias pessoas, batemos papo, né? Várias pessoas, muita pessoa do esporte, né? Já veio o Juninho da seleção, o Fausto, o Janiquini do basquete, e todos... muito parecido a história de quem tem sucesso. E também teve a Edna, que foi ao ar semana passada, que não é do esporte, mas que teve uma mudança na vida muito grande por causa de algumas atitudes. E todos falaram igual você falou. Dedicação, agarrar a oportunidade, não deixar passar uma oportunidade que vem para a tua vida, que às vezes é uma vez só. Uma vez só. Então muita gente fala dessa maneira de pensar e de agir, que é o segredo do sucesso realmente. E é legal ouvir isso aí da tua parte, porque por mais que a gente sabe da tua história, se conheceu no passado, conviveu, esse é o depoimento que muita gente às vezes não vê. E que fez a diferença na tua vida. Fez a diferença, com certeza. Foi a fundação da minha carreira, foi essa. Porque essa desistência de deixar de ganhar uma moto para ir para Barretos no zero, né, no Qualify, podia ter caído e nem passado para o próximo dia. Isso aí me veio, eu passei para o Internacional em primeiro. Na quinta-feira eu peguei, na época era o boi mais duro que tinha em Barretos, na época chamava Terrorista. Na época ele era do Beto Trebulato, era o boi mais famoso que tinha na época. E eu peguei ele no primeiro dia. Então, quer dizer, todo mundo aqui tem muito, infelizmente, tem mais pessoas que torcem contra do que a favor, né? Isso aí é a realidade do mundo. Normal. E eles falaram, teve sorte aí, montou nos boi bons, agora acabou, não passa daí. E falava pro Pirulito, né? Pro Flávio, não falava pra mim. O Flávio tava, vamos supor... E ele que foi meu padrinho. Teu mentor, ele Exato, tava padrinho, tava te ajudando. O Flávio sempre me deu a oportunidade às portas. Mentor mais, assim, de ensinar era o Caburé, o Rangel, sempre me ajudou ali, na parte hora de montaria, técnica, na hora da montaria, exato. Certo, mas ele colocou que me colocou, abriu as portas pro rodeio, assim, os rodeios grandes. As grandes oportunidades. E o Orlando também, o Correia, na época ele montava, ele já tinha muito nome, então ele me levava junto nos rodeios que ele tinha. Sim. E esse rodeio na quinta-feira foi onde minha história mudou. Todo mundo achou que eu fosse cair desse boi, ia acontecer aquilo lá, e eu montei a primeira montada. Eu lembro como se fosse hoje. Era a primeira montaria da noite, aquele estádio lotado. Barretos é grande demais, aquele buracão. Eu nunca tinha visto tanta gente daquele jeito na minha vida. Só que eu nunca liguei com pressão. Eu sabia me colocar, e eu sempre me colocava na paiolinha, lá naquele curral, debaixo daquela figueirona, que era onde eu montava sempre, e montei naquele boi, parei, não fiz nem força. Parei no boi e ganhei a melhor nota da noite. Eu acho que é 89, se eu não me engano, na época. Uhum. Ganhei a maior da noite no Internacional. Aí a história já muda. Todo mundo que achou que o moleque estava tendo sorte ali de parar, já mudou. E aquela puxação de saco, gente que nem te olhava na cara, querendo te chegar perto. E foi aonde eu ganhei a noite aquele dia e me ofereceram o cartão dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos veio isso aí. Até para contar para o pessoal que está assistindo. Esse cartão que você falou já a segunda vez, o que é esse cartão? Esse cartão é o membro, né? Eu não sei como é que fala. É um convite? Não é um convite. É a carteirinha para você participar
daquele campeonato, de uma liga profissional. Certo. Sem isso aí, você não monta. Você não faz. Você não Não monta. adianta falar, eu tenho dinheiro, Você vou comprar paga uma passagem. $500, eu acho que custava na época, eu acho que hoje é mesmo, o preço nunca mudou. Você tem que pagar esses $500 para comprar esse cartão, que é a sua carteirinha de identificação federado, por profissional. exemplo. Federação, isso mesmo, federado. Tá. Carteirinha de federação deles lá. Tá. E aí me ofereceram esse cartão, não sabia para que servia, nunca vi falar. Falei, não, pode descontar. E para poder contar o dinheiro que eu ganhasse em Barretos, contar para os Estados Unidos, que foi aquele ano, em 98, fazia parte dos Estados Unidos. O dinheiro que eu ganhei ali. Aí eu comprei esse cartão lá, descontaram. Eu fui, na verdade, todo mundo fala que eu tinha que ter ganhado, que deram uma montaria lá. Falaram que eu ganhava, mas assim, eu ganhei segundo, fiquei dos mais satisfeitos do mundo, né? Aquela história, eu ganhei o Brahma, que afinal foi no domingo. No domingo, acho que eu montei em 4 touros. Eu parei nos 4. Tudo isso num ano? Tudo num ano, foi muito rápido. Numa semana, praticamente, cara. Meteoro. Meteoro, caiu. E aí, com o dinheiro que eu ganhei em Barretos, eu lembro que foi $20 mil na época. E era 1 por 1 o dólar naquela época. Certo. E na época, naquele tempo, a classificação para os Estados Unidos para fazer a final mundial entre o top 45, que era por dinheiro, não era por pontos. E o dinheiro que eu ganhei em Barretos me colocou em, acho que, 39º, né, no ranking dos Estados Unidos. Certo, muito bom. Já Muito para bom. quem estava começando. Nem né? sabia que era isso aí. Acabou Barretos lá, aquela coisa, nem caiu a ficha ainda. Fui para Guapiaçu. Tinha o seu Alipo na época, um velho que dava os convites, como ficava lá no fundo do break, dando os convites para os peões para ir para o rodeio de Guapiaçu. Era um carro em Guapiaçu. Que é uma festa que sempre vem depois, Sempre, na próxima semana de Barretos. Seguida, sempre foi. Aí você foi para lá. Fui para Guapiaçu. Cheguei em Guapiaçu, ganhei meu primeiro carro. Nossa. Seguido do Barretos já. Numa semana? Uma semana. Aí, passou a semana seguinte, eu fui em Leme. Foi a história do berrante que eu te falei, que me roubaram o berrante nos Estados Foi Unidos. lá. E eu fui em Leme, ganhei 2. Então, fui vice-campeão do Barretos. Na época, ganhei o Brahma, Internacional estava lá. Cheguei em Guapiaçu, ganhei meu primeiro carro. Na outra semana, eu fui em Leme, ganhei outro. Na outra semana, eu fui para os Estados Unidos. E isso, nossa, muito rápido. Muito Imagino rápido, não deu tua tempo nem de cabeça. pensar. E aí, viram que você foi para morar. Aí o Flávio... Na verdade, eu nem fui para morar ainda. Eu fui para fazer a final mundial e ia voltar. E voltei, foi isso que aconteceu. Ah, tá. Fui lá, fiz a final mundial, fui para o Canadá, foi o meu primeiro evento. Aí... Canadá também tem bastante rodeio? Tem bastante, só que era uma etapa só da PBR, que nem teve a do Barretos aqui, tinha uma no Canadá, em Calgary. Aí eu saí daqui, não deu certo visto americano, eu sei que eu saí daqui, parei nos Estados Unidos, porque nossa linha fechada, o dia inteirinho, aí pegamos um voo, fomos para Calgary, cheguei lá, perdi o primeiro dia do evento ainda, que era 2 dias, lá são só 2 dias. Aí montei no outro dia, só que eu entrei nos 15, que a final era de 15, ganhei acho que $3 mil. No outro dia montei no avião, voltei pro Brasil, passei um dia lá, 3 dias nessa história, só isso aí. Voltei naquela semana, aí saiu meu visto americano, eu voltei para os Estados Unidos na semana seguinte, fiz uma etapa em Columbus, Ohio, e já fui para Las Vegas, que foi a final mundial. Certo. Aí acabou isso aí, eu voltei pro Brasil, passei ali a final de ano, aquela coisa. E aí, como que tava a cabeça do Paulinho? Cara, não dava. Qual que era o plano depois? Cara, a primeira coisa que eu queria fazer é chegar, ir lá na fazenda. Eu sempre chegava, eu fazia surpresa pros amigos. Eu acordava, chegava de madrugada no curral, tocando berrante, fazendo barulho, assustava. E fui lá, assim, tipo, agradecer o Flávio, que o Flávio até foi para Las Vegas na época, né? Mas tava junto, sempre tive um carinho muito grande pelo Sr. João, pela Dona Cleide, que sempre me receberam tão bem lá na fazenda, me sentia em casa. Então a gente foi para lá, fez um churrasco, passou lá, então foi uma coisa bacana de ver os amigos, né? E não caía, não dava ainda, parece que não... Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca deixei, eu sempre soube separar a minha carreira da pessoa, de amigo, então eu nunca deixei me afetar, sabe, abalar, subir para a cabeça, porque eu acho que assim, o que a gente ganha, o que a gente faz é bom pra gente, muda a nossa vida, a vida da família da gente, mas não pode mudar quem você é, a sua essência. Isso eu sempre tive isso aí, então nunca... Eu sou testemunho disso. Todas as vezes que você veio e a gente se encontrou, é o mesmo cara que a gente conhece A vida fica mais corrida, né, Rodrigo? Você não tem tempo mais de passar tanto tempo, às vezes parar num bar, jogar um bilhar, ficar ali, porque a vida muda, você não é mesmo, não é aquela coisa, tem filho, mas assim, família, claro, profissão. é profissão.
Só que assim, o carinho que a gente tem pelas pessoas, amigos, eu conheço todo mundo, a molecada da Vila São José, da Vila São José, onde eu fui criado ali, eu morava na Coab, mas eu vivia na Vila São José, na Santa Efigênia, os bairros todos ali, como né, com vocês ali à noite a gente conhecia, então eu tenho amizade com o Olímpio inteiro. Então, assim, não vejo, mas o carinho, consideração por todos foi a mesma. Isso é bacana, parabéns e continua assim mesmo. Obrigado. Esse é o caminho certo, porque são as origens, né? São as pessoas origens que fizeram parte da tua formação, da tua estadia aqui enquanto estava no Brasil. Então, acho que é importante valorizar isso, nunca deixar isso de lado. Amigo é muito, você tem muito colega você tem bastante, mas amigo você pode contar nos dedos aí, é muito pouco. E meus amigos sempre foram os meninos que sempre estavam comigo ali, a molecada. Tem o Labamba, você conhece o Labamba, que é o gerente da PAI lá, ele fala que ele é o chefe da PAI. Isso. E tava sempre junto. Sempre junto ali, ele vai em casa, ele chega lá, ele fica sentado no cantinho da calçada lá me esperando. Então, assim, essas amizades que a gente tem que dar valor, que são amizade verdadeira, que não quer nada em troca, só quer um pouquinho do seu tempo ali de estar junto. Tem o Fabinho, o Amarelo, o Orê da Borracharia, o Kim, o Nin, que tem a garagem, tem muita gente. Tá trabalhando lá com a gente, tá lá na Bambi agora. É mesmo? Tá, vou mandar um abraço pra ele lá. Quem que tá trabalhando lá? O Orei, o Marcelo, né? O Marcelo tá trabalhando lá. Eu fui na borracharia que era dele lá, disse que arrendou, né? Então, mas ele agora tá lá com a gente. Um abraço por aí, o Marcelo. Vai gostar. Queria te ver aí, eu não sei se vai dar tempo, mas se eu não te ver, fica um abraço aqui pra você. O Marcelo, quando eu machuquei, nos momentos difíceis da minha vida, ele ia todo dia na minha casa lá, é a única pessoa que ia na minha casa todo dia. Se eu estava bem, se estava precisando de alguma coisa, trazia alguma coisa para mim, ficava lá comigo. Isso aí é um carinho muito grande por ele. Amizade verdadeira. Verdadeira. Você tocou nesse assunto que eu ia perguntar, minha próxima pergunta aí. Teve muita coisa boa, muita coisa rápida, né? E aconteceu muita coisa boa, mas teve uns momentos difíceis também, né? Que aí tem que ter mais cabeça ainda, que é superação, que é acidente, é o risco que você está correndo ali enquanto você está disputando, que é o boi, incomparável a força de um boi com o peão, e o peão tem que usar a técnica para driblar tudo isso. Como é que foi essa parte de acidente? Você teve mais de um? Teve uns momentos difíceis, pensou em parar, depois voltou. Conta um pouquinho disso aí. Rodrigo, a parte de acidente chegou. Eu fui um atleta, um competidor que sempre machucou. Eu machucava 2 vezes por ano, todo ano. Eu perdia no mínimo 6 meses da minha carreira. Certo. Só que, como eu te falei no começo, de pressão, nunca liguei, nunca tive medo, nunca tive insegurança e nunca deixei nada me atrapalhar. Então a lesão acontecia. Tem muita gente, ainda a gente fala isso aí, que o peão vira peão mesmo depois que ele passa do machucado para ver se ele vai ser aquilo mesmo, entendeu? Porque enquanto não machuca tudo é bom. Tá dando mas tudo certo, tá né? Tudo bom, certo, né? É bom. E eu sempre machuquei desde, eu quebrei meu rosto a primeira vez, eu tinha 16 anos. Certo. E quebrei perna com 16 também, então assim, foi os momentos aí que o Marcelo, que eu falei agora, o Orê, passava comigo lá, que eu ficava sozinho. E outros também que ficavam junto, mas eu lembro que o Morei era o único que vinha todo dia na minha casa. Ficou gravado. E aí nessa fase dos Estados Unidos aí, assim, eu machuquei, quebrei o rosto, perna, costela, mão, essas coisas aí, foi meio passageiro, mas o pior foi o meu pescoço. Que você teve o mais grave, né? O gravíssimo foi o pescoço que eu quebrei a primeira vez. É uma vértebra a primeira vértebra, é a C1. C1, a primeira vértebra é onde senta o crânio em cima. Eles falam que a porcentagem dessa vértebra ser lesionada é 1 em 1 milhão. Porque ela muito bem difícil. Lá no fundo, é a primeira que é em cima. E foi um tombo? Foi. Pisoteou? O que aconteceu? Não, a burrice minha. Eu já peguei um boi de escolha. Já tinha parado 2 vezes, era um boi difícil que ninguém parava, mas eu acertava ele. E eu peguei ele na escolha pela segunda vez, eu tinha parado pela terceira, eu tinha parado 2 vezes já. E ele tinha o jeito dele pular, ele dava um pulo, dava 2 rodadas na esquerda, e depois ele dava mais outro pulo e vinha na direita. Você pegou o jeito dele. Eu parei na final mundial nele 1 ano com o carro, eu já tinha o jeito dele. E daí eu peguei esse touro e eu antecipei. Quando ele deu a primeira rodada, eu já meio que esperei ele cortar e inverter o lado dele, e ele me sentiu que eu estava fora e não fez, continuou. Então foi erro meu. E aí eu não quis soltar, fiquei agarrado, e o chão nos Estados Unidos é muito duro, porque a gente monta em arenas que é gelo, é basquete, eles põem um plástico e põem a terra, então fica muito firme o chão. E eu caí de cabeça. Aí a pressão do corpo quebrou, só que não foi tão grave, ela só rachou assim,
mas não separou. Eu pus um colar cervical. Poderia ter sido uma consequência demais. Irreversível isso aí, né? Fiquei 5 meses afastado. Quando eu quebrei a primeira vez, eu estava em primeiro no campeonato. Foi o único ano que eu comecei o campeonato sem machucado. Então, eu estava em primeiro no campeonato, 2008, com 92% de índice de parada. Então, eu tinha caído acho que de um boi só em 6 eventos, que é uma coisa lá para os Estados Unidos é muito grande. E 5 meses se passaram. Voltei a montar. O primeiro boi que eu voltei a montar em Orlando, na Flórida, caiu em cima de mim, quebrou meu pescoço de novo, a mesma vértebra, C1, só que aí ela separou, ela abriu, certo. Quebrou o pescoço, a minha clavícula e o peito. E eu tive que fazer a cirurgia, fios que eles falam lá, juntaram a junção da 1 e a 2, então eu perdi o movimento de rotação, porque a 1 e a 2 é a que gira o pescoço, e eu não tenho mais ela, esse movimento. Aí eu quebrei as costelas, fiquei 6 meses só numa poltrona, tiraram o osso da minha bacia para enxertar, colocaram 2 pinos, 4 parafusos, foi muito grave. Eu lembro disso, você ficou bem paralisado, você não tinha movimento. Hoje você tá... Hoje eu tô melhor, legal, que tá passando, mas assim, e essa lesão, os médicos falavam que ela é muito rara e quando acontece é paralisia ou cadeira ou morte mesmo, não tem outro. Foi a mesma que aquele ator do Super-Homem teve, que fazia o antigo. E eu tive a graça de Deus de sair andando as 2 vezes, então foi um milagre mesmo, foi Deus que tocou. Apesar do tombo e da lesão, você estava andando, né? Eu saí andando da arena, com as costelas, com tudo, socorrido, mas andando, não saí carregado, não desmaiei nem nada. Tá. Daí eu fiz a cirurgia, passei pela cirurgia, fez tudo isso aí, minha carreira acabou, né? O médico falou que eu não podia nem andar a cavalo mais. Eu fiz a cirurgia, 6 meses eu fiquei dormindo numa poltrona, não dava. E foi quando a Maria Amélia, a minha esposa, né? Fizemos 21 anos juntos de casado essa semana, dia 17, foi que nós já tínhamos o João, ele tinha 5 anos na época. E nesses 5 meses que eu fiquei em casa, nós descobrimos que a Maria ficou grávida da Helena. Certo. Foi quando eu fraturei a segunda vez, até a gente achou que era uma coisa que não poderia ter acontecido na época pela situação que estava acontecendo. Você estava assim parado no teu trabalho. Você entendeu? Financeiramente, não é fácil. E ter mais um filho, né? Só que Deus é tão perfeito que foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento, porque a gravidez da Maria a gente nem viu passar esse tempo ruim, mas assim, eu tive momentos muito difíceis lá, que lá não tem amigo, a gente não tem tanto, tem poucos, né? Tinha o Guilherme, o Palermo, o Adriano na época que estava junto, e as pessoas que estavam ali que não eram... Esses brasileiros moravam próximos eu tinha lá? Eu tinha um rancho em Decatur, onde eu moro hoje, e nesse tempo, antes de eu quebrar, nesse tempo que eu quebrei, que eu fiquei parado, eu comprei um outro rancho no East do Texas, chamava Lindale, que era próximo do Adriano e do Palermo, e comprei esse rancho lá. Então, eu tinha mudado, fazia 2 semanas que eu tinha mudado, voltei montado, 2 semanas depois quebrou. Então, assim, eu passei 2 semanas no rancho e machuquei de novo. E foi quando deu a crise no país, 2008, eu não vendia, eu estava com os 2, passei bem apurado. Só que eu tinha já uma economia de vacas, coisas que eu tinha, fui vendendo, fui me virando. Só que nesse tempo inteiro, antes disso tudo acontecer, eu achava que para minha família era melhor e eu não existi mais, entendeu? Então, tipo assim, eu pensei uma coisa depressiva, porque assim, não foi por causa de que eu sabia que eu ia perder tudo que a gente tinha, ia perder para pagar o hospital, médico, não tinha seguro, não tinha, então isso aí é uma coisa muito cara lá. Então eu pensei nisso aí e graças a Deus, Deus colocou no coração que não era e foi passando, superando. Foi uma fase muito difícil, só que a Maria Amélia foi uma pessoa, a peça muito fundamental na minha vida de estar ali, me apoiava, ela me dava banho, cuidava do João, estava grávida da Helena, foi um momento muito difícil. Então, assim, o nome é justo, que eles falam que Maria Amélia é mulher de verdade, e o nome para ela, isso aí é justíssimo, que ela foi uma pessoa que, pelo amor de Deus, sem ela eu não estaria aqui, e amo, sempre vou amar, e estou com ela tanto ano, é uma esposa tremenda, mãe, parceira, companheira, guerreira de verdade mesmo. Então ela me ajudou muito, me ajudou a passar por esse momento. E depois disso foi quando até voltei uma época para o Brasil para julgar. Eu estava em Barretos, foi o primeiro, eu não conseguia virar, eu virava o corpo, que nem você falou. E passou esse tempo aí, eu comecei, achei que minha vida tinha acabado, não sabia o que ia acontecer, né? Só sabia montar em boi. Sabia montar, né? De repente você não pode mais fazer aquilo que te sustentava. Fala, puta vida. Aí comecei
e minha recuperação demorou, foi com 1 ano e meio mais ou menos. Eu comecei a montar, domar potro lá nos Estados Unidos para arrumar outra forma de renda. Certo. E fui fazendo aquilo, e eu tomava remédio. Eu lembro que os cavalos pulavam comigo no redondel no inverno, e o remédio acho que era muito forte. Eu vomitava em cima de cavalo pulando sozinho lá. E só que Deus, eu sempre tive uma fé muito grande e nunca desisti. Eu sempre fui batalhador, nunca tive nada. Como eu falei, eu tenho até a 6ª série, nego vê onde a gente está hoje, mas não sabe o que a gente passou para chegar lá, né? Então, assim, hoje eu sou grato disso tudo ter passado, e com isso fui aprendendo, julguei, os amigos deram força, o Flávio de novo, na época tinha o Turu, que trabalhava junto, ele tocava PBR junto com o Flávio, me deram a oportunidade de arrumar alguma coisa para eu fazer aqui. Aí eu vim aqui julgar, só que aquela fase ainda meio depressiva por causa do acidente. E a depressão, assim, você ficava triste, não sabia, muita dor, indefinido, né? Você não sabe o futuro também. Mas assim, era muita dor, Rodrigo. Eu sinto dor até hoje. Eu sinto dor 24 horas, só que eu acostumei com a dor hoje. Eu tomo remédio. Você convive com isso aí. Convivo, você entendeu? Então, assim, tem dia que é mais, tem dia que é menos. Mas o milagre da vida é o mais milagre, importante. Foi demais. Eu acho que Deus falou, não, você não acabou ainda não. Tem muita coisa ainda pra você fazer. Mas agora eu fico ouvindo essa história, que a gente sabia só, assim, superficial, e fico pensando. Aí, Maria Amélia, que passou por tudo isso, você também. Aí vem o filho, olha o pai fazer essa carreira. E aí, João, não fica com medo também de acidente, dessas coisas? Porque o risco tá aí, né? Tem perigo de machucar assim no esporte, mas não tenho medo não penso nessas coisas não. Eu monto nossa, é o que eu amo mais no mundo, entendeu? Mas tem perigo de machucar, mas eu não penso nessas coisas. Desde novo, lá morando nos Estados Unidos, vocês moravam em propriedade rural, certo? Sim. Então a vida inteira foi em cima de cavalo, vendo o pai e também ajudando, que eu sei que eu acompanho aí. Aí você vai ver uma história, Rodrigo, que eu vou interromper vocês aqui agora, que isso aí foi uma coisa interessante que eu esqueci de falar, assim, contando, não chegou nesse ponto. Tá. O João era muito pequeno quando eu machuquei. Sim. Você falou 5 anos, mais ou menos? Ele tinha 5 anos, na época que eu machuquei, aí ele não entendia muito bem, né? Então, assim, nesses 3 anos que falou que eu não podia montar mais, aquela coisa, esses 3 anos de trajetória, a única coisa que eu tinha no coração, eu pedia para Deus que eu nunca aceitei uma pessoa denominar o destino da minha vida, entendeu? De falar assim, lógico que a gente respeita a opinião médica, mas assim, tudo depende da gente. E o João me deu muita força de lutar com isso, minha família, não só ele, mas eu queria voltar a montar. Eu pedi a Deus que me deixasse montar pelo menos mais uma vez, para o João me ver montando. Porque ele sempre foi tão apaixonado, tudo que era sentava, ele virava um rodeio para ele, era cachorro, desde criança. Certo. E aí passou os 3 anos, eu pedi para Deus, né, que quando eu treinei, montei num boi lá, ele me viu, aí eu falei, rapaz, Depois de 2 acidentes graves. Depois de 2 acidentes graves. Eu fui julgar, eu fui eleito pelos competidores para ser o juiz, eu fui o primeiro juiz para julgar um evento nos Estados Unidos. Aí eu julguei um ano inteiro e fui votado para julgar a final mundial. Aqui eu montei por 10 anos, fiz 10 anos a final mundial, eu voltei como juiz. Tá. Só que eu acabei a final mundial, tive uma puta final, ia dar uma carreira como juiz, até tive depois que passou isso aí, depois que eu voltei, parei. Aí eu falei, hoje eu paro de montar, eu parei de julgar que eu vou voltar a montar. E fui num rodeio antes disso, fui lá no rodeio, pedi a Deus que se fosse da vontade dele que eu voltasse a montar, que eu tivesse um final de semana bom, não pedi nem para ganhar nem para nada. Isso, mostrar que ele era o caminho. Exato. Cheguei no rodeio, o primeiro boi eu parei, no segundo, aí na final era 2 bois só, na final eu tirei acho que 92, ganhei o rodeio. Então assim, depois de 3 anos parado, voltei. Essa foi a resposta. Certo. Aí eu tinha um colar, na época eu montei com colar, só que eu tinha muita dor, meu corpo não acostumava mais, então eu montava no final de semana. Preparo físico mesmo, idade, tudo, né? Não mudou, alguma coisa mudou, que nem quando você faz, até hoje, você fica parado, você treina, anda de bicicleta, você fica dolorido, mas acostuma, fica tudo certo. O meu não acostuma mais, toda vez fica a mesma coisa. Entendi. E aí eu montava, ficava ali, fiquei montando, mas assim, eu saía às vezes. E esse ele foi lá torcer? E esse ele foi, ele já tava grandinho, aí foi já aonde... entendia. Ele já entendia, então meu pedido era esse. Aí ele me viu por aquele ano, mas assim, foi com muita labuta, eu não montei tão bem, eu tinha muita dor, parava ali, aí eu voltei pro Brasil montar aqui, fiz a final aqui em Cajamar, só que na final mesmo eu não consegui montar, porque eu travei, ele veio Americana, nós montamos, eu fiquei em terceira Americana esse ano, aí eu não consegui montar, e foi quando surgiu a proposta de vir pro Brasil, trabalhar na PBR Brasil. Certo. Foi o Flávio de novo,
junto com o Paulo Emílio, a turma que mexia lá, o Turu, e me fizeram essa proposta. Aí eu falei ainda até fiz uma aposta com o Paulo Emílio ainda. O Paulo Emílio foi uma pessoa muito querida, que sempre me ajudou, ele tem a melhor boiada do Brasil, sempre teve, e sempre me ajudou muito, sabe? Assim, ele sempre foi muito enjoado, sistemático com os outros caras, mas eu sempre tive um relacionamento bom com todo mundo. E ele, a gente tinha um carinho muito grande, até fizemos uma aposta. Ele tinha uma caneta lá, ele falou assim: você não vem nada pra cá. Eu falei: você era uma Mont Blanc azul, aquelas tradicional. Eu falei: não, se eu parar então de montar depois dessa semana, você me dá essa caneta. Ele falou: tá feito. E aí, porque ele estava envolvido na proposta lá, na história, e eu montei aqui, não consegui montar, montei num boi só, me travou as costas, não consegui montar, eu parei aquele ano e vim trabalhar pra cá. Aí ele me deu a caneta. Deu a caneta. Deu a caneta. Eu tenho a tela até Eu hoje. lembro, na entrevista do Flávio aqui, nós falamos de você e falou que eu lembro um rodeio de Olímpico que você estava nessa época, voltando, e fez um desafio. Não sei se você vai lembrar disso. Foi o último boi que eu montei até hoje. Foi o último boi? Foi minha encerrada. E vou te falar, a gente que te conhece, tem um carinho assim, a gente sentia medo por você. Eu falei: nossa, será que vai dar certo isso aí? O cara tá bem, salvou 2 vezes, vai inventar de... Mas é que eu tava montando no evento, no rodeio de Olímpia mesmo. Só que aí, como teve um desafio, teve um desafio, foi na Santa Casa. Santa Casa, Santa Casa, de Olímpia. Eu lembro disso. O Júnior Zamperlini foi no top de linha, o boi chamava top de linha o boi dele. Só que no domingo eu tava tão dolorido, porque aqui é 4 dias do rodeio, então assim fica mais difícil. Aí no domingo eu não tava quase aguentando nada. Eu tava até na casa do Carlos César, à tarde, né? O Carlos César pagou o Wiki, médica ali, dentista, sempre, né? Eu sou o João, que nem eu acabei de vir de São João hoje, a turma que sempre, uma família que veio para nossa com muito carinho, muito especial. E falou: rapaz, como é que você vai aguentar montar? Aí eu falei: eu vou. Aí eu peguei, desisti do rodeio, que eu tinha chance de entrar na final, para montar no desafio. Foi quando eu montei. Foi a última montaria minha, foi aquela lá. Encerrou minha carreira ali. Que legal. Comecei minha primeira moto e encerrei minha carreira em Olímpia. Em Olímpia, que bacana. Aí ficou bacana. Uma história escrita ficou aí. História. Diferente. Bacana. Mas é bem interessante aí essa história. E aí a gente tava falando do João, que agora, né, vamos falar um pouco do João. Agora do João. O João, que até o nome que ele se apresenta lá é John Krimber, que é um nome... Por que mudou o nome? Não é que mudou, né? O nome é o mesmo, mas ele se apresenta assim, lá nos Estados Unidos, ele já tem títulos, eu vejo que ele ganhou. Como que é, João? Por que mudou o nome para John? Caso que eles não sabem falar o João, eles não... O nome entendem. em português, nome assim, não é muito... É isso, você traduzir João, em inglês é John. Então ficou isso aí lá. Comercialmente, vocês acharam mais interessante. É interessante e Nome mais artístico. fácil, foi mais fácil para eles também falar meu nome. Aí na escola também escrever João. Eles falavam: nossa, não consigo ler isso. Eu falei: então coloca John. Então aí ficou E aí assim. assim que você é conhecido lá. Sim. E como estão os planos, ô João? Você está com quantos anos agora? 17. 17. Aí faz 18 ano que vem? Em agosto, ano que E vem. qual que são os planos aí? Parece que vocês estavam me contando, nos Estados Unidos um menor de idade não pode participar dos grandes campeonatos No lá. profissional não pode, tem que ter 18 anos. Ah, é? E esse que você participa lá e ganhou, inclusive, várias coisas, ganha dinheiro, né? Ganha prêmios bons lá. Muito bom. São o quê? Mas esse pode, menor de idade? Pode, outros rodeios que eu vou, foi 2 semanas atrás que eu montei contra cara que tava no final dos times da PBR, então eu monto já em boi que pula na final mundial também, pulou lá, no rodeio profissional, só que não conta nada pro PBR, então é assim de Na jeito. PBR não pode montar pode menor. montar, não. É esse que você... Agora é teu plano, teu sonho é esse, no rodeio da PBR. Sim, agora quando você... E onde é o mais disputado, assim, é o mais, como vou falar, renomado? A PBR, meu sonho é ganhar o campeão mundial mais novo, tipo da história da PBR, que o Jess fez isso daí com 20 anos, se não me engano. Então eu quero fazer isso daí com 18 anos. Você tem 2 anos de lambuja pra treinar lá, pra quebrar o recorde. E aí, esses campeonatos você participa lá, te remunera, você é patrocinado, como que funciona isso? Sim, tem bastante rodeio que eu faço, que é da high school também, que é da escola, você tem que estar na escola. Você está estudando lá? Sim, eu estudo Você lá. faz o que lá?
escola, assim, de formação? Eu estudo... É o equivalente tudo, aqui. né? É tipo colegial aqui. Tipo colegial. Aí eu vou lá, você tem que ir bem na escola. Eu não gosto de escola, eu não gosto. Mas você prefere ficar em cima do cavalo o dia Mas inteiro. você tem que ir bem na escola pra montar nos rodeios. Então eu esforço um pouquinho Força eu pra passar um pouco. Que sorte, hein, o amor da montaria ajuda ele na escola. Você vê como é que é as coisas? Mas você vai ver que importante que é isso pro futuro. Depois você vai agradecer. Agradecer até o rodeio que criou essa regra aí, né? Exatamente. Lá é assim, se o boletim tiver vermelho, eles te tiram do rodeio e não deixam competir. Então, o molecado que não gosta, que nem ele, por exemplo, de tem escola... Tem que se esforçar na marra. Tem que se esforçar. E o boi que você monta lá, não é porque você é menor que o boi é menor. O boi é de gente grande. Eu já monto nos boi profissional lá, mas só não conto pra nada do PBR, entendeu? Mas tinha boi que pulou na final mundial, que tá o mundo, às vezes, de treinar, sabe? Boi bem pulador, então, bem legal, né? Você vê lá e fala, nossa, montei nesse boi lá no rodeio aberto. Aí eles falam, nossa, verdade? Aí como que novo. E como que é lá na escola lá? O pessoal te conhece há muito tempo, você tá na mesma escola, assim? Sim, eu tô na mesma escola. E tem outros meninos que também montam ou não? Na minha escola não tem ninguém não. Tem um amigo meu que monta no cavalo, que é amigo de verdade. Meu pai falou que tem colega, bastante colega, mas amigo de verdade tem poucos. Então ele é um dos amigos meus de verdade. Ele monta na cela americana. Cela americana, a gente se vê todo final de semana, todo dia, na verdade, né? Que ele vai na minha escola. Na escola. Mas só ele mesmo que na minha escola que monta, faz rodeio. E aí o pessoal é meio estranho, né? Porque não é um esporte convencional. As professoras também não gostam não, viu? Que é eu o único esporte, escola, né? É o único esporte que a escola não ajuda, não dá em perca de dias por competição, entendeu? Todos os outros esportes, laço, qualquer coisa, tem incentivo. O rodeio não tem. Não tem. Perde, marca, falta mesmo. Você tem que fazer reforço depois, fazer hora de final de semana ou ficar depois do horário da escola para poder compensar. Mais convencional é basquete. Basquete, beisebol, futebol americano. E esses daí você também curte? Ou eu jogava futebol americano. 2 anos na minha escola, no colegial, eu jogava. Mas eu tinha que parar, senão não dava certo. O rodeio que tinha vezes que eu treinava todo dia pro futebol americano, aí não podia jogar no final de semana que eu tinha rodeio. Aí eu não ia perder um rodeio pra ir num jogo, né? Você tem que fazer igual o pai, você tem que escolher. Ou vai lá em, como chama a cidade que você tava, no Novo Horizonte? Eu tava, acho que era, rapaz, se eu não me engano, eu não sei se era Itajubi ou... Itajubi. Era por ali. Aí você teve que escolher. Ou vai pra Barretos, aí você fez a escolha certa, né? E são coisas, né, que a gente faz a escolha, nem imagina que por trás daquela escolha tanta coisa vai acontecer e te levar para um outro lado da vida, né? É tão interessante, eu passei ali, que nem eu passei ali na Fazendinha, ele é um lugar tão especial, com pessoas que passam na vida da gente, história, o João Safira. O João Safira foi que nem um pai para mim, sabe? Eu tive a ausência do meu pai, se separaram. E ele me ajudava muito, falava, respeitava, protegia. Então você sabia até quando o Rangel levou eu pro rodeio, me ajudou pro primeiro rodeio que eu fui. E ele ficou meio bravo com o Rangel, porque eu ia levar ele embora de lá. Só que eu sempre vinha lá tirar leite. E ele era um cara das pessoas que eu fazia surpresa. Eu chegava de madrugada, ele tava no curral, eu chegava lá. Sem avisar. Então isso aí que era bacana. Ele fez um papel realmente do conselheiro, de pai, que os amigos às vezes teve vários, entendeu? Tive vários pais ali, irmãos, essas coisas, mas ele foi um dos que me marcou bastante. Não podemos ser injustos e esquecer, né? Mas são pessoas que marcam bastante, né? É verdade, isso aí é muito importante. O Paulinho, e lá vocês estão continuam morando numa propriedade rural, né? Sim. E vocês trabalham lá com o campo, tem trabalho, tem agricultura, como que é? O dia a dia. Eu tenho 4 serviços lá, cara. E serviço não tá faltando, não então. Eu não paro. Hoje eu fui o técnico do time, né? Que foi o primeiro ano que teve o evento de time. Eu fui o técnico do Arizona Red Riders, que é o time do Arizona. Técnico também? Eu fui o técnico esse ano, foi o primeiro ano. Eu trabalho com a PBR ainda, não como juiz, mas eu era tradutor até o ano passado, agora eu vou ser para receber aqueles caras que vêm de fora, igual você foi um dia. Lá, eles fazem a competição, desce do boi, vem entrevistar ali, aí eu sou tradutor deles. Tá, de qualquer um. De qualquer um, mas assim, a Maria Amélia hoje ajuda eles com os vistos, ela faz essa parte aí de documento, visto de atletas, as mulheres, então assim, é muito intenso. E aí, durante a semana, eu ajudo os caras, tem muito amigo lá, tem muito isso, que é diarista. Você vai mexer com gato, pegar gato, fechar, trabalhar, dar vacina.
é pouco. Lá não tem bicho, não tem mosca umas outras coisas que não tem lá, então facilita, você não precisa mexer tanto com o gado que nem aqui. E aí eu faço isso aí durante a semana e eu sou dono de uma agência, eu e a Maria Amélia, a gente é dono de uma agência que representa os atletas, arruma patrocínio, faz outras coisas e agora, então acaba dando, então eu não paro, eu saio de um serviço e vou pro outro, eu sou sempre Então, mexendo. a ideia é continuar por lá e cada vez mais no rodeio. E agora tem que acompanhar e torcer pro filho aí. É difícil vir embora, né, Rodrigo? Porque assim, a gente tem a nossa vida lá, as crianças já são adaptadas. Quando eu voltei em 2012, para trabalhar na PBR Brasil, enfim, foi difícil a adaptação. Ficamos aqui quase 3 anos e voltamos, não conseguimos acostumar mais. Então, a gente vem para passear, mas a vida é lá mesmo. Que legal, muito bom. E lá tem esse rodeio é sempre no mesmo lugar? Ou tem igual aqui, vai mudando a semana, vai mudando a cidade? Estados Unidos inteiro. Ah, é? É. Vocês moram no Texas? Decatur, Texas. E uma cidade chama? Decatur. Escreve Decatur. Uhum. É da 40 minutos de Dallas e Fort Worth, que é Uma que as cidade cidades maior. maiores ali. Isso. Que nesse final de semana agora eu tô indo embora, a gente tá indo embora amanhã e eu vou estar em Tucson, no Arizona. Tá. E ele já não sei, que já começa agora a temporada individual. Aí eu parei o coach agora e volto a trabalhar com a PBR na temporada individual também. Muito bom. Então tá todo mundo aí 1000 por hora lá. 1000 por hora. E sempre ligado no rodeio. Que bacana. Muito bom ouvir essas histórias aí. Bacana, né? Saber do João também. Eu estava falando aqui antes da gente começar. Fui no aniversário de 1 ano dele. Foi mesmo. Depois acho que vocês mudaram logo em seguida. Foi na BB, onde ver o cara aí já prestes a montar na PBR americana. O João, assim, é difícil, não é porque é meu filho, é difícil a gente falar como pai, né? Que a gente é babão, mas ele é um menino que, assim, eu era muito dedicado, sempre fui, mas ele é mais, sabe, assim, de gostar, de querer montar. Pegou aquilo que você tinha de melhor e ainda fez mais. Ele é uma promessa, os times já estão todo mundo de olho, então, assim, é uma promessa que tem muito, é uma coisa, assim, fora do normal. Nós nunca vimos um atleta na idade dele, desde criança até agora, com o talento, a agilidade, a naturalidade para o esporte, entendeu? Então, assim, é uma coisa que hoje os amigos meus tá lá que tem mais conhecimento, americanos lá que faz as partes, eles falam que se tiver outro a gente não conhece, que na idade é o melhor competidor que a gente viu nessa idade até hoje e tem muita promessa. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para mim é uma honra, né, ter ele seguindo aí, terminando, porque minha carreira foi interrompida, eu tinha 28 anos e ele dá continuidade, isso aí para mim é muito orgulho, bacana. Né? Todo pai quer, todo pai quer ver o filho muito bacana isso aí. Seguir os caminhos, por mais que tenha o risco, né? A gente estava falando disso agora. Tem que estar sempre atento aí e nem por isso evita algumas coisas. Mas... E aí ele vai ter a irmã dele que vai estar querendo ser médica para ajudar a cuidar dele, então vai facilitar as coisas. A Helena, aí então, fica assim, mais fácil. Fica mais fácil. Mas tomara que Deus abençoe e guie, ilumine para que nada aconteça e você tenha sucesso, isso que você está buscando aí, se dedicando para isso, né? Sim. Mostrando que precisa ter uma dedicação, uma determinação muito grande e se inspirar no pai e seguir os caminhos aí. Sim. E outra, agora o caminho das pedras, né? Toda a descoberta que o Paulinho teve que se aventurar sem falar inglês, ir para os Estados Unidos, eu imagino que isso aí foi difícil demais e hoje você pode proporcionar para o filho um atalho, né, na profissão. Com certeza, né, Rodrigo? Porque, assim, um garoto de Olímpia, uma cidadezinha no interior de São Paulo, sem estudo, sem nada, hoje eu falo inglês, falo espanhol, falo outras línguas e hoje tá lá, poder ajudar, isso aí é a coisa mais bacana, mais orgulhosa para um pai de poder dar para um filho. Verdade, com certeza. Um prazer muito grande para a gente. Prazer demais, grandíssimo. Eu quero aproveitar, dar uma interrompida para lembrar o pessoal que está assistindo. Com certeza a galera que acompanha, Paulinho e John Krimber aí, vai curtir esse bate-papo e pedir para eles se inscreverem acompanhando o canal, né? Curtir, interagir, dar sugestão, fala lá o que você gostou, o que você quer ver daqui pela frente. Você vê que tem muita gente de Olímpia para vir contar a história aqui. A gente quer sugestão para poder estar convidando esse pessoal. Uma oportunidade, igual vocês estão no Brasil, poder estar prestigiando e agregando bastante, né? Então, aproveitar e fazer o convite pessoal, se inscrever, curtir e compartilha com os conhecidos, com a família, que é bem bacana, tá? Chega um momento agora que a gente
abre o microfone, mas não para contar história, talvez para você aproveitar esse momento, tá no Brasil, revendo pessoas queridas, participando de um programa que é um orgulho para mim estar fazendo também, né? Trazendo tanta gente bacana. Aproveita para ou agradecer ou mandar uma mensagem para quem está começando. Eu sei que tem o teu filho que já está começando, mas tem muita gente que às vezes pensa em seguir os passos, você se inspira em vocês, mas precisa dessa sugestão, dessa luz aí, desse conselho. Então aproveita aí, fica à vontade, vocês dois, né? Tá joia. Olha para a câmera ali e fala. Primeiramente, eu queria agradecer você por ter, né, nos dado a oportunidade de estar aqui hoje e, assim, por essa iniciativa que você está tendo, porque é muito bacana saber que, como a gente está muito longe, como eu disse no começo, né, todo mundo que tem a oportunidade de a gente se ver, de abraçar, de falar, então não sabe o que está acontecendo, né? Através desse canal, desse programa, você está podendo passar a nossa mensagem, a nossa história para as pessoas que às vezes não têm um conhecimento, às vezes não vê, então isso aí eu acho que é muito bacana. Então vocês de casa aí, compartilhe, siga aí, assina, curte o canal, que isso aqui é uma coisa muito produtiva que eu acho que é muito bacana que você está fazendo aí para a cidade de Olímpia e passar a nossa história aí de todo mundo que voa e hoje não está mais aqui, né? Legal, obrigado aí, eu que agradeço. Mas eu queria agradecer mais, assim, a turma que participou da nossa história de uma forma ou de outra, que hoje não está aqui, às vezes que eu não consegui ver, todos os amigos queridos, a família deles, né? Então, assim, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Com certeza a gente não teria conseguido estar onde a gente está hoje sem a ajuda de alguma forma, direta ou indireta, de cada um de vocês. Então, muito obrigado por isso. Mandar um abraço para a dona Cleide e o seu João, o pai do Flávio Junqueira, que foram pessoas que, sem dúvida, foram essenciais aí nesse meu sucesso, porque se eles não tivessem permitido que eu tivesse lá me tratado, e eu senti, era o lugar que, assim, eu senti em casa ali, sempre foi o lugar que toda a dificuldade que eu tive na minha vida era o lugar que eu me colocava, que era meu lugar de paz. Então, assim, muito obrigado, dona Cleide e seu João, e o Pirulito aí por ter sempre, né, abrido as portas aí para mim poder treinar e chegar onde eu cheguei hoje. Um abraço a todos vocês. Bacana a gratidão, essa coisa espontânea e esse reconhecimento. Com certeza. A vida da gente sempre tem alguém abrindo uma porta, mostrando o caminho. Depende da gente, né? Também. Com certeza. As tuas escolhas. E a gente tem que fazer as escolhas certas. Tem que fazer. O João tá aí, tá ouvindo. É uma coisa assim, a mensagem que eu queria deixar a todos é que não deixe o medo atrapalhar o seu sonho, porque eu nunca deixei nada. Já teve muito obstáculo, teve muitas pessoas que tentou te fazer pensar ao contrário, agir ao contrário, mas eu seguia meu coração, Deus sempre colocava no meu coração o que era para ser feito e eu fiz. Então, hoje eu estou vivendo meu sonho, tenho minha família, criei minha família, dando continuidade no meu sonho através do João. Tenho uma filha linda, a Helena, que está fazendo, né, tem muitos sonhos lá. Tem o Gabriel também, que eu até estava com ele ontem, que é meu primeiro menino. Teu primeiro filho mora aqui, né, no Brasil? Ele mora no Brasil, ele está em Marília agora, trabalhando no banco. Então, assim, ele foi embora hoje de manhã, até chegou lá agora. Então, assim, é coisa que a gente não pode, você não deixa ninguém falar para você que você não pode fazer isso, que é mentira. Se você tiver vontade, tiver determinação e Deus na frente no seu coração, você consegue chegar muito longe. Você não tem nem noção, não tem nem como explicar onde você consegue chegar. Então, legal. Vai para cima. Concorda aí, João, ou não? Foi daí que meu pai falou, né? Acredita nos seus sonhos, segue ele, que acredite em Deus também, que ele vai colocar você no caminho certo. Foi daí mesmo. Agradeço meu pai também, minha mãe, por deixar eu viver meu sonho lá nos Estados Unidos. Minha mãe que leva eu nos todos os rodeios lá. Não é meu pai nunca tá lá, então é ela que me leva. Então eu agradeço ela por tudo. Ela é a Helena, né? Que tá sempre... Muito bom, né? Precisa do apoio. A família perto é outra coisa. É outra coisa. Agora o meu, né? Agradecimento especial. Falamos aí rápido esses dias todos para marcar e rapaz, eu peço desculpa pela correria, meu telefone não estava funcionando, então assim, eu queria muito. E ainda você tem que enchar aí, mas eu que agradeço. Tá doido, muito obrigado. Cara, prazer te ver, rápido, mas muito bacana a tua participação. Minha consideração continua a mesma aqui, de coração, viu? Um carinho muito grande por vocês, que a gente sempre teve próximo aí e te rever no momento. Tanto fisicamente quanto lá profissional também você está muito bem. Fico feliz, viu? Torço por vocês lá.
E quero ver notícia boa, hein, João? Se Deus quiser. Viu? Obrigado pela participação Obrigado, mais Rodrigo. uma vez. Você poder Viu? abrir as portas pra gente falar um pouco da Deixa eu história. dar a mão pro João aqui. O carinho da gente sempre foi muito grande. Obrigado. Um abraço na Sucesso família. e boa sorte aí Amém, pra você. obrigado. Obrigadão. Gente, vamos ficando por aqui, então, mais esse episódio. Fica ligado, toda semana, toda sexta-feira, um novo convidado. E aguardem aí para mais novidades. Tá joia, gente? Um abraço, até mais.